Saudações, meus queridos, muita luz, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Pleiadianos. Meu nome é Ariel Espíndola e eu saúdo a cada um de vocês, os novos inscritos que estão chegando e vocês também, que fazem parte do nosso canal desde o início. Sejam todos muito bem-vindos. Entrando aqui uns 10 minutinhos antecipado, para dar tempo de eu ir dando uma olhadinha para ver se o áudio tá bom, se a imagem ela tá boa. Então, vou dar uma olhadinha aqui, porque da última vez eu perguntei para algumas pessoas, estava bom, para outras pessoas não estava. Então eu mesmo vou dar uma conferidinha agora. Boa noite, Ana, canal Vibe Intuitiva. Boa noite a todos que estão entrando. Muita paz, muita luz. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, uns ajustezinhos. Bom, parece que está tudo bem. Então vamos ver quem já está aqui na sala já, né? Aproveitar esses minutinhos antes de começar. A Ana, do canal Vibe Tarô Intuitiva. Um beijão, Ana. Nossa administradora também, Andréia Amaral, Kátia Rezende, Helena Souza, Beatriz, Autismo Saúde, Honeste Unicórnio 1777. Nossa, quanta gente linda! O Lucas Santos. Boa noite a todos, gente. Muita paz, muita luz. Bom, então já testei aqui. Parece que tá tudo ok. O áudio tá ok, a imagem tá ok. Ai, vamos começar, né, gente? Boa noite a todos. Tava Lucas Ansioso, eu quase falei Lucas Ansioso. Que bom que você trocou o nome. Bom, mais uma vez, muita paz, muita luz a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Pleiadianos. Meu nome é Ariel Espíndola, tenho 37 anos de idade, sou formado em teologia, médium ostensivo, desde criança. Passei por várias religiões, onde atuei como líder religioso em várias delas. Também sou contatado, abduzido e livre estudante e pesquisador sobre vários assuntos, desde fenômenos OVNIs, desde astrologia, astronomia, psiquiatria, ciência, parapsicologia. Não tenho formações acadêmicas nessa área, mas sempre amei, sempre gostei de estudar um pouco de tudo, porque afinal de contas o conhecimento sempre nos liberta, não é isso? Que Sananda disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então é isso mesmo. Bom, faltando 5 minutinhos aqui então, esperando mais alguém entrando na sala. Já lembrando que essa será uma palestra, espero eu concluir e terminar ela em pelo menos 1 hora, que não seja muito longa. Então eu estarei lendo as perguntas que forem coerentes ao tema, ok, gente? Nós estaremos falando aqui sobre a maçonaria e sobre o convite que eu recebi da maçonaria. E qual foi o convite? Não foi apenas um convite, foi o convite, ok? Para estar entrando na maçonaria. E o que é a maçonaria, afinal de contas, né? Muitos canais falam sobre isso, tratam sobre isso. Há pouco tempo a própria maçonaria mesmo abriu alguns canais dela, né? Existem canais da maçonaria no YouTube hoje aberto, que você assiste algumas palestras, algumas coisas que eles passam. Mas existe muitas coisas, realmente, existe muitas coisas mesmo envolvendo a maçonaria. Algumas verdades, alguns apenas mito. E eu pretendo aqui hoje não trabalhar no achismo, no eu acho, eu penso, eu deduzo, ou o meu pai frequentava, meu irmão frequentava e por ele frequentar eu acho que, talvez ser, entendeu? Então não trabalhamos com achismo. Também sei, já me foi me perguntado antes, Ariel, mas também existe mulheres maçons. Aliás, deixa eu tirar esse fone que por enquanto não vou usar ele.
Existem mulheres maçons, sim, meus queridos, existem mulheres maçons, mas, eu pegando mas, né, dos nossos irmãos sulistas, de tanto eu assistir alguns canais sulistas, de alguns irmãos do sul, um beijo para os meus irmãos do sul, mas, né, existe sim mulheres maçons e ordens onde mulheres são maçons, mas não é a ordem iniciática maçom, a verdadeira ordem, a maçonaria mesmo. A maçonaria mesmo são só homens. Homens, homens, ok? Então, deixando isso bem claro, né, que tem muita gente que confunde. Então, existem várias ordens que, digamos assim, surgiram da maçonaria, Rosa Cruz e por aí vai, um monte, essa ordem que eu acabei de dizer para você, que são de mulheres, maçons, mas a maçonaria original não aceita mulheres. Eles têm algumas palestras abertas? Sim. Ai, Ariel, mas eu vi uma palestra onde mulheres também participavam e crianças. Sim, meus queridos, tem algumas palestras da maçonaria que são abertas, geralmente para filhos, parentes, pessoas, né, próximas deles. Mas quando eu estou falando aqui de maçonaria, estou falando sobre homens que são iniciados na ordem maçônica. Então, ok, tendo esclarecido isso, né? E como eu mesmo disse, eu vou estar trazendo informações. Então, você pode ser maçom, não tem problema nenhum. Você pode ter pai maçom, irmão maçom, tio maçom, tatara maçom. Você pode querer ser maçom ou ser maçom. A vida é sua. Quem sou eu para dizer o que você deve ou não deve ser? Estou apenas aqui para falar não só do convite que fizeram a mim, do meu primeiro contato com a maçonaria, que foi muito antes desse convite que me fizeram, ok? E também trazendo informações de dentro da própria maçonaria. Gente, eu consegui encontrar um resumão, né, digamos assim, porque é muito longo, muito extenso. Então eu consegui encontrar um resumão em um blog da maçonaria, falando da maçonaria no Brasil. E adivinha vocês? Dom Pedro I, meus queridos, nada mais, nada menos que Dom Pedro I era maçom. Você que acreditava na proclamação da República, que nós estamos numa democracia, vocês que brigam e se degladiam por políticos, achando que quando um político assume um poder ou um partido assume um poder, está tudo lindo. Mas nós vamos ver nessa palestra que as coisas não são bem assim. E que sim, a maçonaria ela vai muito mais longe, muito mais além do que nós imaginamos. Bom, mas antes de entrar, né, nos termos técnicos, tá, da maçonaria, primeiramente eu gostaria de falar das minhas primeiras experiências com a maçonaria. E a minha primeira experiência que eu tive com a maçonaria, e eu não tinha estudado nada sobre ela ainda, lembrando que eu nunca fui o tipo de pessoa de, eu estou num lugar, vi um videozinho, alguém falou que a maçonaria era ruim, era má, então legal, eu acredito, é ruim, é má mesmo, ou é boa, tá? Só estou colocando aqui em palavras mais didáticas. Então não sou esse tipo de pessoa, desde criança eu nunca fui. De alguém dizer alguma coisa para mim, eu aceitar aquilo. Então, quando alguém diz para mim, tal coisa é boa, eu vou e vou pesquisar para ver se realmente a tal coisa é boa. Se alguém falar, tal coisa não é boa, é má, eu vou pesquisar se talvez aquela coisa realmente é má. É o Marcelo que está chegando. Então, eu sempre vou pesquisar, eu sempre vou ver os dois lados, eu quero realmente saber, ver se aquilo realmente é bom mesmo. Vou aproveitar, então, que nós estamos no início, né? Eu tinha pedido para o Marcelo comparecer aqui. Então, vou pedir para o Marcelo se aproximar aqui. Vai ter uma participaçãozinha aqui bem rapidinha mesmo, tá bom? Marcelo, por favor, querido, abaixe aqui, que as pessoas tudo bom com vocês? te vejam. Bom, para quem não conhece, esse é o meu amigo e meu irmão de coração, né, o Marcelo, que está à frente da nossa associação SOS Felinos, comigo. Quando eu vim morar aqui na cidade onde eu estou atualmente, chamada Queluz, foi onde ele conseguiu o meu primeiro emprego, né? Então nós começamos a dividir o aluguel, depois veio os gatinhos,
Lembrando que eu desmonetizei o meu canal, tá, gente? Eu desmonetizei o meu canal justamente para mim poder estar falando sobre esses assuntos como esse que eu estou falando. Então, se você gosta desses assuntos, e eu tinha um problema com o Google AdSense, que querendo ou não, sempre está privando com que os youtubers toquem em temas delicados como esse. E se você quer que esses assuntos continuem aqui no nosso canal, que você venha curtir e compartilhar o nosso conteúdo. Tá bom? E também auxiliando a nossa associação SOS Felinos, onde nós cuidamos de 35 gatinhos resgatados da rua. Muito bem, todas as informações estão no primeiro comentário da associação. Então, o Marcelo está aqui do meu lado. O Marcelo, ele é católico, ele é professor de história, ele é catequista, né, entre outras coisas, não é reencarnacionista, não tem nada a ver com esse meu universo, digamos assim, esse nosso universo. Mas de 7 anos para cá, né, que nós dividimos o aluguel junto, que nós moramos junto, ele testemunhou algumas coisas que eu vou estar falando para vocês e que ele está aqui para confirmar. Uma das coisas é, depois que eu vim morar aqui nessa cidade, eu recebi um convite, que eu vou estar falando depois para vocês mais detalhadamente, de um grão-mestre da maçonaria, tá? Grão-mestre. Não foi alguém de lá de dentro, um parente da sogra, do tio, não. Grão-mestre. Não vou falar o nome da cidade em respeito a esse grão-mestre, que ele foi muito respeitoso comigo, tá? Mas era um grão-mestre da minha cidade natal. Nem vou falar qual era também, minha cidade natal. Mas o Marcelo chegou a ver toda a conversa, não é, Marcelo? Sim, só tá aparecendo um pedacinho da sua cabeça. Se pudesse dar uma levantadinha um pouquinho mais aí, valeu. Então, eu cheguei a mostrar para o Marcelo. Mostrei, olha aqui, Marcelo, toda a conversa. Eu printei toda a conversa, né? Toda a conversa está printada, toda a conversa está documentada dessa proposta que eu recebi. O Marcelo viu, né, Marcelo? Sim. Eu tenho tudo isso gravado, tenho tudo isso printado no meu computador. E fora que não foi só a maçonaria, não. Sim, verdade. Existem outras organizações, outras ordens, outras instituições do mesmo segmento que fizeram vários convites para eu participar. Enfim, não é anormal isso acontecer. Então é isso. Bom, a chave está lá, Marcelo, gratidão, tá? Tchau, tchau, gente. Bom, então, continuando aqui, né? Trouxe o Marcelo com uma pequena participação aqui, que querendo ou não, além, né, desses prints e essas conversas que eu tenho documentada, eu também tenho uma pessoa aqui do meu lado que viu tudo isso acontecer nesse período de 7 anos que eu estou aqui. Mas vamos começar pelo começo, ok? Eu vou deixar a parte técnica para metade do vídeo, porque senão a parte técnica, querendo ou não, é um pouco chata para muitos de vocês, então eu vou para parte onde eu tive o meu primeiro contato com a maçonaria, cujo eu já tinha estudado algumas coisas por alto, ouvido falar, como talvez muitos de vocês, mas não queria adentrar, nunca quis adentrar, sabe? Estudar de profundo. Muito bem. Há alguns anos atrás eu estava trabalhando, né, como copeiro em um restaurante que vendia quibe, comidas árabes e coisa e tal. Muito bem. E o meu patrão na época, ele era empresário, né, dono desse local e também era evangélico, né, fazia parte de uma igreja, ele era evangélico, muito bem. E os negócios não iam muito bem para o meu patrão. Embora o estabelecimento dele era muito bonito, ficava em um ponto de Ubatuba, isso aconteceu em Ubatuba, São Paulo, ficava em um ponto muito bom, ou seja, o negócio dele tinha tudo para ir para frente, mas não sei por quais motivos o negócio dele não ia. Muito bem, resumindo a história. Uma bela noite, onde já tinha acabado o expediente, o garçom tinha ido embora, todo mundo tinha ido embora, e só tinha ficado o meu patrão e eu, que na época exercia a função de copeiro, mas fazia outras coisas lá também. Então eu geralmente fechava, né, o restaurante com ele. Nós já estávamos prontos para fechar o restaurante quando, de repente, para um super carro de luxo, tá? Para um super carro de luxo,
E desse carro de luxo desce um homem muito bem vestido, mas muito bem vestido mesmo, e uma mulher junto. Dava para ver claramente que era uma garota de programa. Nada contra as garotas de programa, mas dava-se para ver claramente que era uma garota de programa. Então os dois entraram, nós já estávamos fechando, mas como o meu patrão não quis ser, digamos assim, né, não quis ser chato, tudo bem. Deixou aquele cliente entrar, junto com aquela mulher que estava praticamente quase que seminua. Nenhum problema com isso também, que afinal de contas nós estávamos no litoral, né? Mas não era nem o fato dela estar seminua, mas as roupas mesmo, muito sensuais, né? Mas era uma garota de programa de luxo, digamos assim, né? Para vocês poderem entender. Muito bem, não vou contar a história muito longa não, vou simplificar porque tem muita coisa pra gente falar. Então ele entrou, sentou numa mesa junto, né, com essa acompanhante dele e simplesmente virou pro meu patrão e falou, olha, me dá a garrafa mais cara de bebida que você tiver aí. Nem quis saber qual era a bebida nem nada, só pediu a mais cara e pediu garrafa. Muito bem, como só estava o meu patrão e eu lá, os garçons já tinham ido, o pessoal da cozinha já tinha ido, então eu e meu patrão tivemos que nos virarmos. Muito bem, meus queridos, foi eu lá, peguei, né, a garrafa mais cara que tinha, aí meu patrão explicou para ele, olha, nós já estávamos para fechar o restaurante, então espero que você não se incomode, não precisa ficar com pressa de ir embora também, mas nós vamos deixar a porta semi-aberta para que outras pessoas não entrem. Você será o nosso último cliente. E esse homem muito bem vestido, aparentando seus 45 anos por aí, disse, ok, tudo bem, eu estava esperando realmente esse momento mesmo para vir aqui conversar com você. Você, no caso, o meu patrão. Muito bem, meus queridos. Assim que esse homem ele adentrou aquele lugar, eu senti uma energia nele muito pesada, mas muito pesada mesmo. E eu olhei nos olhos dele, né? Nos olhos. E o que que acontece? Nessa época eu ainda não tinha conhecimento disso, tá? Mas eu vou falar para vocês um pouquinho mais para frente. Os olhos dele eram como os olhos de uma pessoa assim que está morta. Sabe quando alguém morre? Não sei se você já viu alguém morrer, já viu um morto que está com os olhos abertos, mas tipo não tem brilho. Você viu que a vida se foi? É exatamente esse olhar que esse homem tinha. Embora muito arrumado, muito perfumado, falava-se muito bem, porém, como eu disse, tá vendo esse brilho aqui, ó, que até na lente de contato tem, nem isso ele tinha. Não tinha brilho nos olhos, parecia que estava morto. E sim, meus queridos, sim. Quando eu era criança eu já morei numa casa grande, bonita, e embaixo funcionava uma funerária. E eu, desde criança, nunca tive medo de morto, ia lá ver como é que eles preparavam, né, os cadáveres. Então, eu via, eu sabia exatamente como era o olhar, né, os olhos de uma pessoa de um corpo morto, tá? Sem a alma, sem o espírito. E era exatamente isso, tá? Olha que estou usando palavras mais brandas aqui, porque eu sei que tem crianças e adolescentes que me assistem. Muito bem. Resumindo a história, ele virou para o meu patrão, ele se apresentou, ele disse que ele era grão-mestre, tá? Não foi qualquer enviado não, que ele era grão-mestre da maçonaria, disse a loja a qual ele pertencia, disse para o meu patrão que conhecia os negócios do meu patrão, que sabia que o meu patrão estava com problemas, né, nos negócios dele, mas disse que a maçonaria estava oferecendo uma oportunidade muito boa para ele, para estar se associando a uma das lojas, porque é assim que é chamado, a uma das lojas dele, que resolveria os problemas financeiros dele, que ajudaria ele e coisa e tal. E nisso, esse homem, ele olhava para mim, mas ele não via nada, porque, meus queridos, sim, eu tenho uma proteção energética e uma proteção magnética que não tem mago negro, não tem gente de nenhuma ordem que realmente possa ver a minha essência, a não ser que eu permita que veja. Então ele nem deu muita bola para mim. E isso é maravilhoso, é uma proteção que eu tenho. Graças às deusas, graças aos deuses.
Muito bem, e eu só escutando ali a conversa, servindo as coisas. Na realidade, ele nem queria comer nada. Pediu a garrafa mais cara, simplesmente, né, para se mostrar, olha como eu tenho dinheiro, né? E o carrão, né? Mostrou ali aquela mulher lindíssima que estava do lado dele, né? Aquela garota de programa de luxo, né? E todas aquelas coisas fascinantes. E justamente num momento em que o meu patrão, ó, estava precisando. Ok, escutando toda a conversa deles, o meu patrão virou para ele, né, falou, olha, cara, gratidão, obrigado, mas eu sou evangélico, coisa e tal, né, eu não posso entrar, né, na ordem de vocês e tal. Aí ele deu uma risada, né, o maçom, o grão-mestre, deu uma risada irônica. Não, meu querido, imagina, nós não temos nada a ver com religião, e realmente é verdade, vocês vão entender. Nós não temos nada a ver com religião, tanto é que lá nós temos pastores, padres, nós temos pessoas de todas as religiões. Todas as religiões são bem-vindas lá, meu querido, e você também é bem-vindo. Se você realmente aceitar o nosso convite, aceitar passar pela iniciação, você é bem-vindo. Você vai ver que lá tem pessoas de todas as religiões, de todas as vertentes. Então, acredito que essa vai ser uma proposta muito boa para você. E eu só ouvindo toda aquela conversa. Foi aonde o meu patrão, né, ele foi pedir para mim pegar mais gelo e pegar outro copo, que eles pediram lá para beber. E eu tinha um pouco de intimidade com esse meu patrão, né? Era evangélico, mas era uma pessoa muito legal, muito boa, muito gente fina mesmo. E eu virei para ele e eu disse para ele, eu falei assim, olha, me perdoa, eu sei que é uma falta de ética e insubordinação da minha parte eu falar isso para o senhor, mas eu sei que o senhor é evangélico, independente de se o senhor fosse católico ou qualquer uma outra religião, ou até mesmo ateu, eu vou falar uma coisa para o senhor, não aceita esse convite. Se o senhor aceitar esse convite, o senhor vai se arrepender. O senhor vai ter esse dinheiro que ele está oferecendo, vai ter esse respaldo que ele está oferecendo. Sim, o senhor vai ver que existem pessoas de várias religiões lá dentro, mas o senhor vai se arrepender. Aí o meu patrão, não, Ariel, eu sei disso, pode deixar aqui. Não quero não. Tá, resumindo a conversa. Esse grão-mestre insistiu, viu que não ia dar em nada, se despediu, deixou um cartão com o meu patrão e foi embora. E, gente, isso é um resumo pequeniníssimo. A partir dali eu comecei a ficar interessado no que era aquilo, né? Porque afinal de contas, meus queridos, não é todo dia que chega o caminhão do Faustão oferecendo a solução financeira dos seus problemas para você. Ó, caminhão do Faustão chegou, te oferecendo para resolver todos os seus problemas, sem querer alguma coisa em troca. E ele disse, né? Olha, nós olhamos, você é um empresário, nós vemos que você tem competência para ir longe, eu sei que você está passando por um momento difícil financeiramente, mas a gente pode resolver isso num piscar de olhos para você. Inclusive, muitos dos restaurantes que estão aqui na sua volta, eles fazem parte também da nossa loja. Meus queridos, ninguém chega oferecendo alguma coisa assim para você, digamos assim, de graça. Sempre você vai ter que dar alguma coisa em troca. Muito bem. Depois passou-se o tempo, eu comecei a estudar sobre a maçonaria. Estudar mesmo, tudo que eu podia. Não só coisinhas esporádicas na internet, desde coisas esporádicas na internet, desde disse que me disse, até eu encontrar fontes mais profundas que eu vou estar passando para vocês. Segundo encontro com a maçonaria. Nessa época, eu tinha sido consagrado pastor evangélico de uma casa, porque eu estava tomando conta de uma casa de recuperação de dependentes químicos, né? Já fazia uns 3 anos que eu morava naquela casa e tomava conta deles, né? Quando eu estava lá, obviamente, como era uma casa evangélica, eu falava sobre Jesus, falava sobre a Bíblia, falava sobre o amor, tudo referente nesse termo. Até que, para quem conhece a minha história, sabe que eu fui pressionado, digamos assim, pelos líderes, nessa época dessa casa evangélica que eu tomava conta, que ou eu deixava que eles me consagrassem pastor, ou eu teria que estar abandonando a casa e os alunos. E só para vocês terem noção, eu quando entrei nessa casa, quando eu comecei essa casa com esses alunos, né, com esses
queridos irmãos que eram dependentes químicos, de todas as idades, desde crianças de 17 anos até homens de 80, 80 e poucos anos, nós começamos em um grupo de 20 pessoas, onde eu administrava. E depois de 3 anos, a casa já estava com 200 pessoas e muito bem estruturada em todos os sentidos. Só para vocês entenderem, para quem não conhece a minha história, tá? Então eu me tornei evangélico, eu me tornei um monte de coisa assim, desse jeito, sob pressão. Literalmente, porque eu nunca quis ocupar cargo nenhum em lugar nenhum que eu fui, mas sempre foi dessa maneira. Então, continuando, né? Então eu fui na cidade de Lorena visitar uma amiga minha, que por acaso, né, era missionária na época, evangélica também, e ela trabalhava no Detran. E já estou até falando até. E ela trabalhava no Detran de Lorena. Muito bem. Fui lá conversar com ela, algumas coisas que a gente tinha que acertar, né? Ela ia fazer um culto lá na casa de recuperação e coisa e tal, né? Sempre trazendo pessoas novas, e muito bem. Só que daí o que acontece? Ela já tinha conversado comigo que o patrão dela, lá do Detran de Lorena, era maçom. Tá, até então, muito bem, nós sabemos qual é a visão que os nossos irmãos evangélicos têm da maçonaria. Estou falando dos nossos irmãos evangélicos, tá? De todas as vertentes. Nós sabemos exatamente qual é a visão. E não é uma boa visão. Já adianto para vocês. Então, o que acontece? Eu já estava me despedindo, tudo, para ir embora. Aí ela fala assim, olha, meu patrão quer falar com você, Ariel. Eu falei, o que seu patrão quer falar comigo? Ah, é porque eu falo muito de você, coisa e tal, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Ok. Fui lá. Entrei na sala, ele pediu para ela sair, daí ele me cumprimentou, eu vi nele o mesmo olhar que eu tinha visto naquele outro homem, que eu tinha dito para vocês no começo. Se você está pegando essa live agora, depois você vai ter que esperar a live encerrar para voltar de novo. Aquele mesmo olhar, aquele olhar como se fosse uma pessoa morta. Ele estava falando, estava gesticulando, estava vivo, é lógico, fisicamente, mas estava dizendo do olhar. Era um olhar literalmente, parecia que não tinha alma. Não é que não tinha, ok? Não estou viajando na maionese não, tá? Mas parecia que a força vital, sabe aquilo que dá vida aos olhos quando um ser humano está vivo, ele também não tinha. E ele começou a conversar comigo, falar, então quer dizer que você é evangélico, então quer dizer que você é pastor, então quer dizer que você administra uma casa de recuperação, blá blá blá, conversa vai, conversa vem. E eu só conversando com ele e analisando, né? Aí ele disse, a sua amiga fala muito bem de você pra mim, ela fala, né, que você tem algumas habilidades, eu chamo de habilidades, né? Eu não chamo de dom. Ela fala que você tem algumas habilidades muito extraordinárias, coisa e tal, eu não sei o quê. E falava muito bem, né? E com um certo tom de arrogância também. Até que chegou uma hora de conversa vai, conversa vem. Ele pegou, ele disse pra mim, falou assim, olha, eu vejo que você realmente, eu consigo perceber que você é um rapaz que tem realmente habilidades muito boas, mas eu acho que você está desperdiçando essas habilidades no meio dessas pessoas drogadas ou fazendo esse tipo de trabalho que você faz e acreditando nesse Deus que você acredita. Você realmente acredita que esse Deus pode alguma coisa? Falando desse jeito comigo, tá? Esse maçom. Pois é, meu segundo contato. O terceiro eu já vou contar para vocês. Aí eu disse para ele, falei assim, olha, eu não sou pastor, eu estou pastor. E o Deus que eu acredito, embora eu esteja pastor, esteja numa casa evangélica, é mais universal do que o Deus que os meus irmãos evangélicos acreditam. O meu Deus é mais universal. Falar que bom, então acredito que nós acreditamos na mesma entidade, no grande arquiteto. Muitos de vocês que acompanham pelo menos um pouco da maçonaria sabem, né? O que é o grande arquiteto, né? Que eles chamam do grande arquiteto. Aí eu disse para ele, eu falei assim, me desculpa, não, eu não tenho nada a ver com esse seu grande arquiteto. Sei quem ele é, conheço, mas não. Sei que é uma deidade, digamos assim, deidade, entre aspas, né? Mas conheço esse grande arquiteto, mas não se trata do mesmo ser.
Aí ele deu uma risada meio de deboche, de ironia, e ele disse para mim, ok, tudo bem então. Então se você acredita que essa energia, ou esse seu Deus, ou deusas, é mais forte que o meu, então eu vou mostrar para você. Aí ele chamou a secretária veio e pediu para chamar um rapaz de lá do Detran, que eu não conhecia, estava lá pela primeira vez. E eu vou falar com as palavras mais tênues que eu puder, tá, gente? Porque o negócio foi bem pesado, tá? Como eu disse, vai ter crianças, jovens assistindo, não quero colocar medo em ninguém, tá bom? Chamou um rapaz, o rapaz entrou, né? Falou, e aí, chefe, como é que tá? Coisa e tal, cumprimentando. E nisso, o patrão, o maçom que estava sentado na mesa, falou umas palavras. Quando ele falou umas palavras, esse rapaz que ele pediu para entrar, entrou como se fosse numa espécie de transe, ficou assim, ó, igual um zumbi. E depois dele dizer essas palavras, ele disse para o rapaz, você está com muita dor de estômago, com muita dor de barriga, você está com muita dor, você vai começar a defecar agora. O rapaz, ainda que em transe, começou a colocar as mãos na barriga e começou a defecar, gente, na minha frente. E o maçom sentado lá com toda calma, toda tranquilidade, deu outro comando. Agora você vai urinar. Você está com muita vontade de urinar, você não pode conter a sua urina. O rapaz defecou e urinou na minha frente. Aí o maçom virou para mim, o rapaz caído lá no chão, e disse para mim, viu o poder que o grande arquiteto tem? O seu Deus, ou o que você acredita por Deus, tem esse poder? E depois ele disse umas outras palavras, e aquele rapaz saiu do transe, sem entender nada, estava caído no chão, todo defecado, todo urinado, sem se lembrar de nada do que tinha acontecido. Aí o patrão se levantou, poxa cara, você teve uma convulsão aqui, não sei o que, deu uma explicação fajuda para ele e olhou para mim assim, deu um sorriso irônico, sabe? É, meus queridos, o negócio é sério, o negócio é pesadinho assim, e olha que eu tô falando da maneira mais branda que eu posso. E nisso o rapaz saiu. No que o rapaz saiu, aí ele voltou a conversar comigo, falou, bom, acho que agora a gente pode voltar a conversar, né? Eu acho que você já viu o que eu estou te oferecendo e que as suas habilidades que você tem podem ser muito bem somadas a tudo isso que eu acabei de mostrar para você e você pode ir muito mais longe do que você imagina. Eu simplesmente continuei aonde eu estava, olhei para ele, sim, com medo fisicamente, mas eu sei quem está do meu lado, eu sei quem me protege. E olhando muito calmo para ele, eu disse, ok, você fez isso com esse rapaz. E você disse que foi em nome desse grande arquiteto. Então, você deu uma demonstração de poder para mim, não é? Muito bem, faça isso comigo agora, se realmente o seu grande arquiteto é tão poderoso. Aí ele olhou para minha cara, abaixou o olhar, deu uma risada. É, realmente, você é muito inteligente mesmo. Aí eu falei para ele, não se trata de inteligência. Se trata de saber quem você quer servir. Eu, sinceramente, eu não julgo você. Você é livre para servir, para fazer o que você quiser com os conhecimentos que você tem. Um dia eu já passei por esse estágio que você está, não nesse planeta, mas já passei. Por isso que eu respeito você. E saí. Simplesmente saí. Só para vocês entenderem. Ok, muito bem. E depois disso eu comecei a me aprofundar na maçonaria, tá? Mas como eu disse, estamos indo para 34 minutos, agora eu vou falar, né, sobre o que o Marcelo confirmou aqui. Gente, eu já recebi convite de tanta ordem fechada, de homens. Não era ordem de mulheres, ordem das bruxas, etc. Não, ordem de homens, tá? Já recebi tantas propostas, mas tantas, me oferecendo dinheiro, poder, conhecimento, etc, blá, 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 toda essa historinha aí, toda essa conversinha, né? Só que tem uma diferença de você ter pureza de coração, ou manter a sua pureza de coração, e você ser ingênuo.
Sim, apesar de toda a maldade que eu já vi, não só nessa vida, como eu me lembro de outras vidas também, o meu coração ainda se mantém um coração puro. Mas não confunda pureza com ingenuidade, porque ingênuo nunca fui. Nunca fui ingênuo, tá? Então, quando uma pessoa fala, ah, é o trabalhador da luz, então os trabalhadores da luz são ingênuos. Não. Os trabalhadores da luz são puros de coração, independente da maldade que viu, que passou ou que sofreu. Ingenuidade não tem nada a ver com pureza, tá? Então, deixando isso bem claro. Não deixe que esse rostinho vos engane. Que é apenas uma camuflagem, né? O Superman usava óculos, cada um quase com seus artifícios. Bom, continuando, gente, só para dar uma descontraída aqui. Então, eu me mudei para cá, né, para aonde eu estou agora, para Queluz, e eu tinha acabado de sair do meu trabalho, também estava passando por uns momentos muito difíceis, né, na minha vida aqui, me adaptando ainda, né, à cidade, coisa e tal, até que um dia uma pessoa entra em contato comigo, um senhor, não vou dizer quem é, vou encurtar também a história, vou encurtar, tá? Vou encurtar no máximo a história. Entrou em contato comigo por telefone, falou que me conhecia há muito tempo, falou que era da mesma cidade que eu era um grão-mestre, tá? Como eu disse, grau 23, grão-mestre, do 23 para cima, da loja azul. Quem é maçom está assistindo esse vídeo sabe exatamente o que eu estou falando de loja azul. E depois vocês vão entender que há algumas diferenças, até mesmo divergências dentro da própria maçonaria. Então, falando, né, era um senhor, né, veio falar comigo, falando que me conhecia, contando toda a minha história, olha para vocês verem. E eu sequer tinha colocado a minha história na internet. Nessa época, nem com internet direito eu mexia, para vocês terem noção, nem com Facebook. Foi falando toda a minha história, me chamando de mestre, meu grande mestre, me chamando de grande mestre. Gente, eu não aceito, nunca aceitei que ninguém me chame de mestre, nem quando eu era pastor, nem quando eu era corrani, nem quando eu era dirigente de centro espírita, nem quando eu ocupava nenhum cargo religioso, eu nunca aceitei ser chamado de mestre por ninguém. Eu sempre falei, me chame de irmão, e se você quiser, me chame até de irmãozinho, porque eu sempre fui pequenininho, miudinho, essa carinha aqui, né, que vocês veem de criança. Eu falava, então me chame de irmãozinho, se você quiser, ou de irmão, nunca de mestre. Se nem Sananda aceitou ser chamado de mestre, quem dirá eu? Então já achei estranho, né? Primeiro ele se identificou como grão-mestre, né, da loja de uma cidade, que não vou falar qual é, e depois já foi me tentando me ganhar pelo elogio, me chamando de grande mestre. Eu falei, mas grande mestre? Da onde que eu sou grande mestre? Não, eu sei exatamente quem você é. Eu sei exatamente quem você é, e começou a falar. Eu sei que você não é daqui. Eu sei que você realmente tem origem estelar. Eu sei que você tem habilidades fora do comum, fora do normal, fora do que muitos médiums têm. Depois, em outra ocasião, eu vou estar falando sobre isso com vocês, tá? Porque eu só falo sobre algumas coisas que acontecem na minha vida, não é para me exaltar, para dizer, uau, como o Ariel é o fodão, é o super, não, gente, muito pelo contrário. Eu só falo quando é preciso, na hora certa, no momento certo, e se a espiritualidade é só conveniente de eu falar. Mas ele sabia. Ele sabia. E eu vim para cá justamente para meio que fugir de tudo isso mesmo, porque Lorena eu sou muito conhecido por essas habilidades que eu praticava lá, que eu não vou dizer qual é, eu vou falar em outro vídeo. Essas habilidades que eu praticava, não importava a religião ou o lugar que eu estava. Ubatuba, qualquer pessoa que chegar, Lorena, Ubatuba, falar Ariel, judeu, que vestiu uma roupinha igual de Jesus, porque vocês não vão saber falar Nazireu, vocês não vão saber falar Jalebá, que era o nome correto da roupa, mas chega em Lorena, chega em Ubatuba, chega em Caçapava, e pergunta, você já ouviu falar de um rapaz chamado Ariel, que usava umas roupas parecidas com Jesus, que fazia umas coisas meio estranhas? Vamos chamar milagre. As pessoas chamavam de milagre, mas não era bem isso.
Não tem quem não me conheça, meus queridos. Vale Paraíba não tem quem me conheça. Eu fugi para cá justamente porque eu precisava de um tempo de tudo isso, porque o meu trabalho era intenso, era 24 horas, era gente batendo na porta da minha casa 24 horas, fora as instituições que eu disse para vocês que eu tomava conta, e o meu trabalho também, porque eu sempre trabalhei também. Eu trabalhava na parte espiritual, cuidava de casas, exercia essas funções, mas nunca dependi de nenhuma instituição, um centavo que fosse. E olha que eu poderia, como toda instituição. Muito bem. Voltando então ao grão-mestre. Então, eu sei que você tem habilidade, coisa e tal, não sei o quê, me levantando o ego. Aí eu, claro, você acha que eu acreditei? Poderia ser um hater, poderia ser um maluco. Eu falei pra ele, ok. Então você é grão-mestre da cidade tal, tal, tal. Aí ele foi falando, né, ó, não sou só eu, não, meu irmão também é grão-mestre de uma cidade vizinha, de uma loja, tal, tal, tal. Foi falando, eu falei, ok. Primeira coisa, eu quero ver a sua foto, eu quero ver a sua cara. Falei pra ele, mostra pra mim a sua foto, que a foto tava ocultada, né, no WhatsApp. Ele mostrou. E conversa vai, conversa vem, falei, ok, quero mais. Mostra pra mim o seu Facebook, eu quero ver o seu Facebook, eu quero ver o seu nome, eu quero ver a sua família. E ele mostrou. Fui lá no Facebook dele, vi a família dele, comprovei que realmente tudo que ele estava falando ali pra mim era verdade. Vi vários outros maçons, fotos de maçons com ele e coisa e tal, pra ver se realmente era alguém mesmo, né, gente? Porque, como eu te disse, eu não nasci ontem, né? 37 anos, ok, não passo 40, né? Graças a Isis, mas não nasci ontem. Então não é qualquer um que chega falando pra mim que é o presidente dos Estados Unidos, eu vou acreditar, né? E que você não acredite também. Pedi todas as provas pra ele, todas as provas ele me deu. Depois de muita conversa, conversa vai, conversa vem, e eu só dando corda pra me ver até onde ele ia. E até então eu já tinha estudado, já tinha me aprofundado mais, eu já estou entrando já na parte técnica para vocês saberem o que é a maçonaria, principalmente no Brasil. No mundo, mas principalmente no Brasil. Vocês vão ficar escandalizados. E eu agradeci a ele e disse para ele que não me interessava. Que muito obrigado, gratidão, que eu respeitava, mas que eu não queria. E ele continuou insistindo, falou, olha, mas tudo bem, eu só vou aí na sua cidade, você marca qualquer restaurante que você quiser, insistindo ainda, eu tenho tudo isso em conversa, e ainda tenho o Marcelo como minha testemunha física ainda, tá? Não, mas a gente vai, marca no restaurante só para conversar, tudo bem, eu aceito o seu não. Ah, eu aceito o seu não. Mas só para conversar, falei, não, tudo bem, se for só para conversar, ótimo, marca o dia e vem. Só que eu falei para ele, marca o dia e vem, e ao mesmo tempo eu já falei para a espiritualidade, ó, vocês sabem a intenção que esse homem quer vir para cá, não deixa ele vir não. Tenho ele até hoje nos meus contatos, no meu Facebook, né? Gratidão a oferta que você me fez, você sabe exatamente por que eu recusei, né? Teve até alguns maçons, maçons, digamos assim, de graus menores, né? Que meio que, quando eu fiz a postagem, meio que brigaram, falaram, isso aqui. Tá, mas qual foi o convite? Beleza. Ah, o convite foi para você iniciar na maçonaria? Não somente. O convite foi para você começar a ter uma iniciação na maçonaria? Não somente. O convite, meus queridos, foi para que eu ocupasse um cargo alto de posição dentro da maçonaria, somente abaixo dele. E eu disse para ele, tá, eu sei muito bem qual é o procedimento da maçonaria, eu sei que alguém só pode entrar dentro da maçonaria, geralmente é passado de pai para filho, né? O filho tem que começar lá de baixo, não importa se o pai é grão-mestre, o filho tem que começar lá de baixo, tem que ser iniciado, tarará, tarará, um monte de coisa que eu vou falar aqui para vocês daqui a pouco. Então eu já sabia de tudo isso, o cara me chega oferecendo um grau abaixo do dele, sem eu precisar passar por iniciação. Para, né? Para!
Se tem algum maçom aqui ouvindo, ou algum, vocês sabem exatamente o que eu tô falando. Aliás, teve um tiozinho lá no Facebook que ficou louco, indignado, falou assim: a maçonaria pode ter te convidado para entrar, mas você não sabe se você caberá dentro da maçonaria. É lógico que deve ser mais um velho babão, desculpa estar dizendo isso, mas é verdade, mas um velho babão que está lá criando poeira há não sei quantos anos, sem aptidão nenhuma, e que não chegou a lugar nenhum, né? E nem sabe qual foi a proposta, como foi feito, sabe nada, e já foi falando um monte de coisa absurda lá. Vocês sabem como funcionam as coisas, né, gente? Infelizmente, né, como disse a Mônica de Medeiros, inveja é uma coisa seríssima. Um beijo, Mônica. Mas em qualquer segmento. Tem pessoas que dariam um braço, ou daria a própria mãe para poder iniciar na maçonaria. Que dirá um cargo como esse que ele me ofereceu. Que dirá uma posição como essa que ele me ofereceu. E que sim, não é natural. Não é natural. Não é da ordem natural da maçonaria um convite desse. Por isso que muitos lá dentro até se escandalizariam. Mas não importa. O grão-mestre faz, os outros grão-mestres votam, eles têm que estar de acordo e vai entrar, se eles quiserem, né? Então, meus queridos, assim foi. E agora, eu esqueci de trazer o meu foninho aqui sem fio, eu vou colocar o meu foninho aqui com fio, e eu fiz um resumo desse blog, tá? Eu vou mostrar para vocês o que é maçonaria dentro do Brasil. E antes de eu falar isso, meus queridos, de vocês tirarem qualquer conclusão que vocês quiserem, veja alguns pontos, tá? Vale Paraíba ou cidade que seja, no Brasil. Dá uma olhadinha na entrada da sua cidade, sabe? Bem na entrada da sua cidade. Se não tem uma plaquinha lá da maçonaria. Pequenininha, às vezes, imperceptível, uma plaquinha assim, sabe? Nossa, você nem... Se você não olhar bem, você nem percebe. Mas está bem na entrada de todas as cidades. Todas as cidades. Se você nunca percebeu, comece a perceber. Você vai ver que todas as entradas das cidades, a plaquinha da maçonaria está lá. E por que será, Ariel? Taubaté, Queluz, Lorena, Caraguá, Ubatuba, Cubatão, Pernambuco e por aí vai, desde cidade a estados. Então, como eu disse para vocês, gente, se você tem uma cidade, vamos dizer que a sua cidade é conhecida por plantar milho. O que deveria estar na entrada da sua cidade? Um milho, para representar, ó, é a cidade do milho, não é? E por que ao invés do milho tem uma plaquinha da maçonaria? Pois é, meus queridos. Junta aqui um neurônio com o outro e pensa. Só para vocês terem noção de quem realmente governa. Quem realmente governa as cidades, os políticos, quem realmente governa o Brasil. Quem governa o mundo. Tá? Então é só uma dicasinha. Agora eu vou colocar os foninhos aqui. Eu gravei e vou estar repetindo, tá? Para vocês. Como tudo isso começou aqui no Brasil. Tem algumas palavras, gente, muito, mas muito antiga mesmo. Então, eu vou dar uma engasgadinha em algumas palavras aqui, mas vai estar compreensível, tá? Então, vamos começar para encerrar também. Dom Pedro I era maçom e o seu codinome era Guatimonzin. Este é o primeiro artigo do Dr. Maçom, escrito para a oficina de gerência. É um texto de alta qualidade, repleto de fatos comprovados e citações de pesquisas na história do Brasil. O autor nos conduz pelos caminhos iniciais da formação do primeiro império sob o comando do imperador Dom Pedro I, que era maçom, com o codinome de Guatimonzin. Os maçons, à época do domínio português e depois, com os dois períodos imperiais,
e a subsequente proclamação da República estiveram sempre à frente dos acontecimentos históricos. Quase todos os grandes personagens e destaques na história do Brasil naquele período eram maçons. Este é um dos encantos de se perceber a maçonaria. De certa forma, é fazer parte de uma corporação que marcou a sua presença nas histórias das grandes mudanças da humanidade, que vão desde antes da Revolução Francesa até os dias de hoje. O artigo é aparentemente longo, mas o estilo do autor é muito elegante e nos conduz com leveza e muito interesse pelos seus caminhos deste texto, nem que seja para saber um pouco mais desse assunto tão desconhecido que é a maçonaria. Então, nós iremos discorrer sobre o assunto. Dom Pedro Guatimonzin, por Luiz Gonzaga da Rocha. Essas reminiscências têm o seu início no dia 17 de julho de 1822, ou 280, dia do 30, mês do ano verdadeiro, luz de 5822, quando os maçons do Rio de Janeiro se reuniram em sessão magnânima e extraordinária, presidida pelo irmão João Mendes Viana, venerável mestre da loja de comércio e artes na Idade de Ouro, única até então existente e regular no Rio de Janeiro, para a criação e instalação do Grande Oriente Brasílico, o Grande Oriente do Brasil, escolhendo José Bonifácio de Andrade Silva Pitágoras como grão-mestre. Data da 9ª sessão do Grande Oriente do Brasil, realizada em 2 de agosto de 1822. Consta ter o grão-mestre da ordem proposto para ser iniciado nos mistérios da ordem, Sua Alteza Dom Pedro de Alcântara, príncipe regente do Brasil e seu defensor perpétuo. Aprofundado de uma forma unânime, Dom Pedro foi imediata e convenientemente comunicado, que diga-se aceitá-la, e compareceu na mesma sessão, e sendo iniciado conforme prescrevia a liturgia maçônica, prestou juramento e adotou o nome heróico de Guatimonzin. Para, história maçônica, a 17ª sessão do Grande Oriente do Brasil se reveste de um significado particular, realizada em 4 de outubro de 1822. Dom Pedro de Alcântara, grão-mestre do Grande Oriente do Brasil, em substituição a José Bonifácio. A sessão foi presidida pelo grão-mestre adjunto Joaquim Gonçalves Ledo. E no dia 21 de outubro de 1822, Dom Pedro determinou a interrupção das atividades maçônicas no Brasil, afiançando a Ledo que a suspensão seria breve. Meu Ledo, convido a fazer certas averiguações, tanto públicas quanto particulares, na maçonaria,
mando um primo como imperador, segundo, como grão-mestre, que os trabalhos maçônicos se suspendam até a segunda ordem minha, imperador Dom Pedro, e que tenho em participar-vos agora. Resta-me reiterar os meus protestos como irmão Pedro Guatimonzi, grão-mestre. PS. Hoje mesmo deve ter uma execução e espero que dure um pouco tempo essa suspensão, porque em breve conseguiremos o fim, que se deve resultar das averiguações. De fato, 4 dias depois, em 25 de outubro de 1822, Pedro Guatimonzi, Dom Pedro I, que era assim que o imperador assinava a sua correspondência maçônica, determinou o fim da suspensão dos trabalhos em função do término das averiguações que ele estava fazendo. São Cristóvão, 25/10/1822. Meu irmão, tendo sido outro dia suspendido os nossos augustos trabalhos pelos motivos que vos participei, e achando-me hoje concluídas as averiguações, vos faço saber que segunda-feira que vem os nossos trabalhos devem redobrar ao seu antigo vigor, começando a abertura pela loja em Assembleia Geral. E o que tenho a participar-vos para que, passando as necessárias ordens, assim executais. Queira o Supremo Arquiteto do Universo dar-vos fortunas imensas, como vos desejos. O vosso irmão Pedro Guatimonzi, grão-mestre Rosa Cruz. Esses são os fatos históricos que julgam os bens presentes dos títulos, narrados aqui. Grande Oriente do Brasil, Rio de Janeiro, 48, 1923. O arquiteto da Casa Imperial do Brasil, citado por Alexandre Mansur Baraka, da Maçonaria Ilustre Independente do Brasil, em 1790 a 1822, com adaptações, é claro. Os relatos dos historiadores maçons comprometidos com a ordem maçônica e não maçons também se destoam um pouco. Melhor, se condutam com um histórico indigitado. Pretendo, com esse artigo, reverenciar a memória de Dom Pedro, o primeiro imperador do Brasil que, ao ser iniciado maçom, adotou o nome histórico de Guatimonzi, em homenagem ao último imperador dos astecas na região de Anáhuac, área atual do México, e que depois de supliciado foi amarrado e lançado sobre as brasas até morrer em 1522 pelos invasores espanhóis comandado por Hernán Cortés. Simbolicamente, Pedro I considerou-se semelhança de Guatimonzi, disposto a sacrificar-se pelo Brasil, honrado título de benfeitor perpétuo do Brasil, que grande Oriente Brasílico ou brasiliano se considerava em 13 de maio de 1822. Considerações maçônicas e curiosidades maçônicas. Disseram-me um dia, como muitos outros também devem ter dito, em algum momento da caminhada na vida maçônica, que Dom Pedro, numa mesma data, teria sido iniciado e elevado e exaltado e conduzido ao grão-mestrado da maçonaria no Brasil.
e que teria adotado o nome simbólico de Guatimãozinho, em homenagem ao último imperador azteca do México que residiu em 1522, ao conquistador espanhol Cortés, ao qual dissemos. O relato históricos das reminiscências desmistificam os ditos para conduzir ao real entendimento e Dom Pedro de Alcântara, iniciado em 2 de agosto de 1822, só foi guindado ao cargo de grão-mestres em 4 de outubro de 1822. E confirma que, então, o príncipe regente do Brasil foi iniciado com rigores ritualísticos que adotou o nome de Guatimãozinho e que ordenou o fechamento da ordem maçônica durante os 4 dias. Mas fica aqui o nosso primeiro registro curioso, o nome Guatimãozinho. Entretanto, era o nome histórico adotado também por Martim Francisco Ribeiro de Andrade, irmão carnal maçônico de José Bonifácio, que perfilava ao lado de Frank Lat, Antônio Carlos Ribeiro de Andrade, Tibiriçá, José Bonifácio de Andrade da Silva, Camaru, Antônio Teles da Silva, Arites, Caetano Pinto de Miranda, Monteiro, Frei Sampaio, Francisco de Santa Teresa de Jesus Sampaio. Nas alas maçônicas e registros do apostolado e da nobre ordem dos Cavaleiros da Santa Cruz, ademais, no Recife existia uma loja maçônica denominada Guatimãozinho, fundada em 1816, que em 1821 mudou-se para a loja 6 de março de 1817 em homenagem aos maçons sacrificados na gloriosa Revolução Pernambucana de 1817. A historiografia maçônica, contudo, passa ao largo da preferência de Dom Pedro pelo nome heróico de Guatimãozinho, como havíamos dito. Outro registro nos remete ao restabelecimento dos trabalhos maçônicos na ordem de Dom Pedro I. E esses, contudo, foram reinseridos, haja vista, a 2 de novembro de 1822. José Bonifácio determinou uma devassa contra os maçons do grupo do Ledon. Episódio que ficou conhecido como Bonifácio. As razões ainda são pouco claras. Ao que tudo indica, o fato de Dom Pedro ter sido aclamado grão-mestre numa sessão presidida por Joaquim Gonçalves Ledo foi interpretado como um golpe maçônico ao grupo de Bonifácio e aos anônimos entre os grupos maçônicos azul e vermelho, que se mostravam em acirramento crescente. O episódio que resultou em repressão ao Frei Francisco Sampaio mostravam-se mais radicalizados com a eleição de Dom Pedro I para o cargo de grão-mestre, em substituição a José Bonifácio. Devemos dizer que José Bonifácio, efetivamente, não compareceu à sessão em que Dom Pedro tomou a posse no cargo de grão-mestre, como, de resto, não compareceu a nenhuma sessão importante e até mesmo foi colocado no cargo sem ser consultado, mas não foi totalmente tirado da diretoria, porque ainda era ministro de Dom Pedro e continuava a exercer o cargo de grão-mestre adjunto ao lugar, em mente de Dom Pedro,
no apostolado. O clima realmente esquentou muito quando o grupo do Ledo tentou impor a Dom Pedro, por ocasião de sua aclamação a imperador do Brasil, em 12 de outubro de 1822. Um juramento prévio à Constituição que seria elaborada pela Assembleia Geral Constituinte Legislativa, colocada pela circular de 17 de setembro de 1822. Tal fato desagradou profundamente ao grupo Bonifácio e ao próprio Dom Pedro I. Daí a interrupção dos trabalhos ordenados por estes para averiguações do que estava acontecendo e procedimentais também, na forma narrada aqui nesse texto. A abertura da devassa ordem por Bonifácio, 2 dias depois da autorização emanada do imperador e grão-mestre para o recomeço das atividades maçônicas, ocorreu depois que... Só um segundinho. Que os adrantas José Bonifácio e Martim Francisco colocaram seus cargos de ministros à disposição do imperador. Tão logo a notícia tornou-se conhecida no meio maçônico e nos iniciou-se um movimento no sentido de fazer o imperador reintegrar adrantas, o que acabou acontecendo logo depois, reintegrados e fortalecidos pelas manifestações favoráveis. José Bonifácio desencadeou violenta repressão aos maçons, identificados como liderança de Joaquim Gonçalves Ledo. E esse conjunto de fatos ficou conhecido como Bonifacia. O devasso Joaquim Gonçalves, Ledo, fugiu para a Argentina com auxílio do cônsul da Suécia. José Clemente Pereira foi preso e depois deportado. 30 de dezembro de 1822, para Havre, na França, em companhia de Januário de Cunha Barbosa, e posteriormente os dois foram para Londres. Outros maçons foram presos e depois libertados. As lojas encerraram seus trabalhos e o Grande Oriente do Brasil foi fechado por um tempo, deixando os maçons em polvorosa, com a sem censura e o fechamento do Grande Oriente da maçonaria no Brasil e sem oposição. Os antimaçons redureceram as campanhas, fazendo com que a maçonaria aparecesse como inimiga do imperador e do trono, constituindo uma memória da independência cada vez mais distante dos maçons e da maçonaria. E a única voz a ser ouvida bradar na imprensa da época era do brigadeiro e maçom Domingos Alves Branco Moniz Barreto, em seu jornal da época, Despertador Constitucional. O que registra do meio maçônico, contudo, é que, em tese, a fechamento do Grande Oriente do Brasil, da maçonaria, é que muitos maçons continuaram a se reunir às escondidas enquanto as lojas fechavam suas portas. Atas e documentos maçônicos eram destruídos por todo o Brasil nessa época, à exceção de Pernambuco, onde as lojas funcionavam e os maçons se reuniam em oposição à determinação do Rio de Janeiro e até conduzirem preparativos do movimento que ficou conhecido como Confederação do Equador.
Um dos nomes marcantes dos tempos de ouro da maçonaria pernambucana. Mas este é um relato para uma outra oportunidade. Outra curiosidade marcante fica por conta de dois fatos. O primeiro, Dom Pedro, em 20 de julho de 1822, portanto, 12 dias antes de ser iniciado, enviou um bilhete a José Bonifácio, no qual tratava da província da Bahia, convulsionada da resistência à regência do Rio de Janeiro. Anote os termos maçônicos usados. Dizia o príncipe regente: o pequeno incidente toma a ousadia de fazer presente ao Grande Oriente 2 cartas da Bahia e alguns papéis periódicos da mesma terra há pouco vindas. Terra a quem o supremo arquiteto do universo tão pouco propício tem sido. É o que se oferece, por ora, a remeter a este em que breve espera o seu súdito. Arquivo da Casa Imperial do Brasil, Carta 2, Dom Pedro a José Bonifácio, São Paulo, 20/7 de 1822. Outro fato singular refere-se à possibilidade do príncipe regente Dom Pedro pertencer ao apostolado da Nobre Ordem dos Cavaleiros da Santa Cruz, sociedade secreta de fins maçônicos, fundadas em 2 de julho de 1822 por José Bonifácio. O atesto, ele é feito por causa de Castellani, ao citar Rio Branco em nota histórica da independência do Brasil. Dom Pedro já pertencia, como ficou dito, a uma sociedade secreta, a Nobre Ordem dos Cavaleiros da Santa Cruz, denominado apostolado, pelo livro das atas que S.M., o senhor Dom Pedro II, possuiu e figurou na exposição de História do Brasil. E sabe-se hoje que essa sociedade, fundada por José Bonifácio, começou a funcionar em 2 de junho de Dom Pedro, que era com o título de Arcorente Rei, o chefe apostolado, sendo José Bonifácio o seu lugar-tenente, pelo livro de juramento também exposto em 1881. Ficou patente que Gonçalves, Ledo e Nóbrega também pertenciam ao apostolado. Conclusão. Então, conclusão. Procuramos demonstrar que o período adormecido da maçonaria brasileira, entre 2 de novembro de 1822, a abdicação de Dom Pedro I, em 7 de abril de 1831, não corresponde ao relato propalado por muitos maçons dentro e fora das lojas. Seja porque as atividades maçônicas não tenham se encerrado totalmente nesse período, seja porque a suspensão dos trabalhos na época não pode ser responsabilizada a Dom Pedro I, seja porque o grão-mestre Pedro Guatimãozinho pouco fez para interromper os trabalhos ou se colocar contra a interrupção, seja porque pertencia ao apostolado cuja a reunião suspendeu pessoalmente, ou seja, porque sofreu a oposição dos maçons, que resultou em sua abdicação ao trono brasileiro. A suspensão ocorreu por conta da dissensão interna da maçonaria, que confrontava o grupo do Ledo e o grupo
de Bonifácio, dentro da maçonaria. As questões políticas haviam no seio da maçonaria. E em relação aos trabalhos maçônicos, Castellani escreveu que, pelo menos a loja 6 de março de 1817 do Recife, fundada em 1821, continuou funcionando, sobre a proteção de maçons americanos, que já foi instalada e regularizada pelo Grande Oriente de Nova York. A ela juntou-se, em 1822, a Sociedade Carpinteira de Moldes e Finalidades Maçônicas. Por ocasião da revolta de 1824, todavia, ela foi obrigada a entrar em recesso. No terreno político institucional, o principal fato foi, exatamente, o movimento revolucionário de 1824, que visava a congregar sobre o regime republicano, na chamada Confederação do Equador. As províncias do Nordeste que se haviam rebelado contra os atos de Dom Pedro I e, mais adiante, asseverava que de 1824 a 1829, pouco se sabe sobre a atividade maçônica. Parece, todavia, que em 1825, alguns maçons mais corajosos resolveram enfrentar a perseguição que sofriam, fundando um quadro interessante, denominado Vigilância da Pátria, a qual posteriormente seria repartido em 2 novos quadros: União, 7 de abril, para formar o Grande Oriente Brasileiro, que precedeu a reinstalação do Grande Oriente do Brasil. Nota final. Os fatos e argumentos engremidos até aqui foram extraídos e adaptados de fontes confiáveis, embora secundárias, e poderão ser consultadas e confrontados a qualquer tempo, por quem quer que seja. Serviriam de fontes de consulta em ordem alfabética: A Maçonaria Gaúcha, a obra escrita por Elaine Lúcia; A Maçonaria da Independência do Brasil, escrita por Manuel Rodrigues Ferreira e Tito Lívio Ferreira, 1972. Exposição Histórica da Maçonaria no Brasil, escrita por Manuel Joaquim de Menezes, em 1852. História da Grande Oriente do Brasil, organizado por José Castellani, em 1993. Livro maçônico do Centenário, organizado por Octávio de Menezes Bastos. Então, também Cajuru e Everaldo Dias, 1922. Maçonaria, Sociabilidade Ilustrada, Independência do Brasil, 1790 a 1820. Escrito por Alexandre Março Barata. 2006, quadro histórico da maçonaria no Rio de Janeiro, dividido em épocas de autoria desconhecida e sem data. As obras de Baraka, Colucci e dos irmãos Ferreira, por serem mais recentes e mais fáceis de serem encontradas, carecem de leitura pelos maçons mais cultos. E todas essas informações foram retiradas do site Oficina de Regência, que é um blog. A temática do blog é direcionada para atividades no mundo corporativo. Público-alvo são os executivos de todos os níveis ao qual pretendem chegarem lá,
ao cargo de maçonaria dia 25 de agosto de 2008. Bom, então foi dessa fonte que eu tirei, né, essas informações, e foi tão difícil para vocês poderem entender esse resumo, né, que eu fiz, e que, claro, nós podemos ter um segundo vídeo falando sobre isso, só para vocês perceberem. Desde a independência do Brasil, Dom Pedro I, José Bonifácio, tudo que nós aprendemos na escola, acreditamos por democracia e política, quem realmente esteve por detrás. Desde a queda do reinado ao começo do que se chama de democracia. Não é? Bom, meus queridos, então, tendo dito com essas informações iniciais que eu dei e essas outras informações técnicas, por isso que eu deixei para o final, que eu sei que são informações meio que chatas, com datas, etc., né? Mas, querendo ou não, também são informações muito importantes. Então, fazendo um breve resumo final aqui para vocês. O que é a maçonaria? E para que serve a maçonaria? Hoje, nos tempos de hoje. A maçonaria é uma organização onde ela recruta, desde esse tempo que foi narrado aqui, homens com grande poder. Sendo esse poder político, sendo poderes paranormais, psíquicos, sendo donos de empresas, donos de lojas mesmo, governadores, presidentes atuais, papas, não todos, entendeu? Estou dizendo para vocês, quem recebeu o convite e aceitou. Então, sim, dentro da maçonaria, existe pessoas e seres humanos de todos os cargos. Lembrando, um dos juramentos da maçonaria: irmão protege irmão acima de tudo. Visto em conta que existe dentro da maçonaria presidentes, políticos, prefeitos, governadores, papas, pastores, por aí vai. Quem recebeu o convite aceitou, não que todos são, tá? Seja bem compreensível. Aqueles que receberam o convite e que aceitaram. Então fica muito fácil nós entendermos como tudo, não só aqui no Brasil como no mundo, é totalmente manipulado. Manipulado por essa organização. Que, aliás, né, se essa organização chamada maçonaria começou com todas as boas intenções, como toda a ordem começa, bem no comecinho, quando ela começou, é por isso que tinha o nome de carpinteiro. Era reunião de literalmente carpinteiros mesmo, que muitas das vezes não tinham um filho homem para estar passando a profissão e tinha que passar a profissão para outro, porque naquela época não tinha escola e essas coisas. Aí reuniram carpinteiros e alguns outros operários, por isso que chamam de carpinteiro, operário, loja, vocês sempre vão ouvir esses termos, para estar passando conhecimentos. Com o passar do tempo, outras pessoas foram entrando para dentro, né, da maçonaria. Foram entrando intelectuais, foram entrando artistas, políticos, gênios, e aqueles simples carpinteiros e trabalhadores foram esquecidos, e a política, a religião, filosofia, arte foi se elevando cada vez mais e as intenções mudando até chegar nos dias que nós chegamos hoje. Então é isso, meus queridos, gratidão, muita paz, muita luz. Nós sabemos que, felizmente, né, tanto a ordem da maçonaria como qualquer uma outra ordem que é oculta, a cada vez mais está sendo revelada para todos. Há pouco tempo houve vários escândalos, né? Escândalos na maneira de dizer. Houve vários escândalos onde filmagens, que nós não sabemos quem, mas sabemos que é filmagens reais, né? Que o candidato, né, ao cargo da presidência, que hoje ocupa, né, a presidência da República, ele foi ao encontro, né, dentro de uma loja maçônica, convidado, e tem esse vídeo no Facebook, né, que é o atual presidente Jair Messias Bolsonaro. E também
o Aécio Neves, que em um tempo estava sendo investigado, foi preso, investigado e preso pelo famoso helicóptero cheio de cocaína, e depois foi libertado, né? Não sabe-se por que foi libertado, voltou para o Congresso agindo como se nada tivesse acontecido, e Aécio Neves também, depois de ser libertado da prisão e ter aparecido em um vídeo na maçonaria, vocês podem procurar aqui também, não sou eu que estou falando, esse vídeo está disponível no YouTube, digite que vocês vão ver. Aécio Neves não sofreu nenhuma represária, continua atuando como político e os seus crimes simplesmente desapareceram e prescreveram. Bom, fui pesquisar, e se vocês encontrar, eu peço, até mandem para mim, porque na minha pesquisa eu não encontrei, tá? Porque eu gosto de ver todos os lados, não sou de esquerda nem de direita, só estou apenas dando algumas citações, né? Fui pesquisar se havia alguém, ou algum político do partido de esquerda dentro da maçonaria, algum vídeo, alguma ligação. Não encontrei. Não estou dizendo que não haja, obviamente deve haver, mas não encontrei, pelo menos não alguém de muita relevância. Então, dos dois, ou o pensamento, estou falando de pensamento, não estou falando de partido, ok? Ou o pensamento de esquerda não agrada a maçonaria, ou o pensamento, como eu disse, não estou falando de partido, ou o pensamento de direita agrada a maçonaria. Então, não sei. Fica aí para vocês, deixem aqui nos comentários. Se vocês tiverem um vídeo, eu quero vídeo, não quero foto, não quero montagem, quero vídeo. Se vocês tiverem um vídeo de algum político, né, atual ou não, de esquerda, dentro da maçonaria, mande, porque eu vou achar muito legal, como eu disse para vocês, tudo isso são pesquisas, a gente vai juntando as pecinhas aqui, vamos botando uma pecinha lá, uma pecinha acolá, e vamos percebendo que nós fomos todos manipulados e feitos de bobos. Independente de quem ocupou cargos no Brasil, desde Dom Pedro. Mais uma vez agradeço a cada um de vocês, desejando muita paz, muita luz, até o nosso próximo vídeo. E não se esqueça, se você quer ver esse tema e outros temas, compartilhem esse vídeo, porque eu rompi com a monetização do Google AdSense justamente para estar trazendo esses temas para vocês. Mesmo tendo a nossa associação SOS Felinos, né, para manter, e mesmo eu não estando trabalhando atualmente como cabeleireiro, mas eu acredito na espiritualidade, acredito no amor, acredito na bondade e na fraternidade de cada um de vocês. Gratidão, muita paz, muita luz, gratidão a todos que participaram. Eu tentando desligar e eu não consigo achar onde. Ai, gente, essas coisas são a minha cara, não é?